Então, muito boa noite, queridos amigos. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estarmos juntos aqui para estudarmos, então, a psicologia espírita proposta por Joana de Ângeles, através da mediunidade iluminada do Divaldo Franco, não é? Vocês estão me ouvindo bem? Estou usando o microfone aqui. Sim. Certo. Perfeitamente. Tá Sim. bem. Então, agora eu vou compartilhar a tela com o guia dos slides aqui, tá? Para que a gente possa, então, trabalhar o assunto dessa noite, que é muito interessante. Então, hoje é o nosso quarto encontro. Estão vendo a minha tela? Só para ter o feedback, o retorno. Sim. Certo. Então, hoje nós vamos, nesse nosso quarto encontro, né? Nós vamos ver a jornada do herói. O que é a jornada do herói, né? É bastante interessante isso, porque nós começamos, então, só retomando os pontos já vistos até aqui, né, com uma introdução, quem é Joana de Ângeles, né, as vidas pelas quais ela passou aqui na Terra, algumas das encarnações, principais encarnações, como é que se dá, como é que surgiu a psicologia espírita a partir, então, da série psicológica, que foi publicada ao longo de vários anos, através do Divaldo, da mediunidade do Divaldo Franco, para estudarmos, então, a psicologia propriamente dita. Primeiro nós vimos a estruturação do ego, os mecanismos de defesa, e no nosso encontro anterior nós estudamos a personalidade, o desenvolvimento como a personalidade se desenvolve ao longo da presente encarnação e entre as encarnações. E agora, então, nós estamos chegando, né, nós temos agora esse ego dentro dessa personalidade que vai ter a sua jornada até a luz, né? Então a gente pode ver que a gente está chegando quase ao meio do nosso estudo em conjunto. Na aula que vem nós vamos ter o encontro com a sombra, né? Nós vamos nos assustar, porque isso é necessário, isso está no meio da nossa jornada, e sem encontrar a sombra, a gente não pode encontrar a luz, né? Que é Jesus, né? Então, possamos fazer essa jornada, então, hoje, de maneira bem alegre, instrutiva, né? Semana que vem a gente vai contar com o Alexandre, que é do núcleo da Joana mesmo, né? E que é historiador, psicólogo, e que vai falar sobre essa parte tão importante. E hoje a gente vai ver na jornada de herói como isso é importante mesmo. Então, o que é a jornada épica da alma, né? Então, segundo quem cunhou esse termo, que foi Joseph Campbell, né? É que seria que temos apenas que seguir a trilha desse herói, né? E lá, onde temíamos encontrar algo abominável, encontraremos um Deus. E lá, onde esperávamos matar alguém, mataremos a nós mesmos. Onde imaginávamos viajar para longe, iremos ter ao centro da nossa própria existência. E lá, onde pensávamos estar sós, estaremos na companhia do mundo todo. Então, o que é necessário para fazer essa jornada do herói, né? Quais são as qualidades e as proezas necessárias para isso, né? Isso a Iris Sinotti, que é o núcleo da Joana, psicóloga indiana, ela pergunta, então, no livro Espelhos da Alma, e eu vou usar boa parte do que nós vamos conversar hoje desse livro e de outras referências que eu coloquei também, né? Então, existem modelos heróicos, né, que são apresentados, mas que nem sempre são saudáveis, né? Esse exemplo eu citei aqui, eu coloquei, não está no livro dela. Todos sabem que tem uma música bem conhecida que diz: os meus heróis morreram de overdose, né? Faz parte de uma letra de música, assim, bem conhecida, um ótimo e talentoso artista, né? Mas que revela modelos de trajetórias, né, de certos heróis modernos aí que são repletos de angústia, né? E de falta de um propósito transcendente, levando com que se tenha essa fuga, né, através, então, por exemplo, dos entorpecentes, né? Então, existem modelos de heróis que, na verdade, são modelos que nos levam a um abismo maior ainda, né? Segundo, então, a Joana de Ângeles, né, alguns heróis são personagens inquietas, na sua grande maioria, né? E que tudo fazem na busca, olha só, eu destaquei aqui, ilusória da glória dos holofotes. Né? Então, é alguma coisa ligada, então, não a uma verdadeira jornada que o ego tem que fazer, né? Mas uma jornada de autodestaque, né? O narcisista, né? Então, permitindo-se abusos de toda a natureza, mediante os quais tornam-se conhecidos pela audácia, pelo despudor com que enfrentam situações embaraçosas, programadas para testar-lhes as frágeis resistências morais. Então, ao invés de usar essas situações que servem para o progresso, nós podemos, às vezes, quando entendemos mal, ou temos modelos que podem nos levar
há um equívoco no entendimento do que é, então, essa jornada que a gente tem que traçar, mergulhar em abismos mais profundos ainda. Segundo o Jung, então, né, o eu facilmente ele cede à tentação de identificar-se com o herói, o que acarreta, de certa forma, uma inflação psíquica, né, que ele diz que é uma expansão da personalidade ou presunção, aprimorando de qualidades além das suas limitações. Esse é o maior risco quando a gente inicia a jornada, né, e tem as consequências disso, né. A Iris ainda diz que quais são os verdadeiros valores que de fato acredito. Isso é importantíssimo para moldar a jornada que nós vamos fazer, nós vamos traçar. E o que realmente eu desejo para a minha vida, o que eu posso fazer realmente para viver num mundo melhor, né? Então, aí que entra a importância de um sistema de crenças e valores nessas questões, né? A gente sabe que existem sistemas de crenças que são materialistas, hedonistas, né? Baseados, então, na finitude, no acaso, e, por outro lado, existem sistemas de crenças baseados no propósito, na liberdade, né? E na imortalidade da alma, na pluralidade das existências, etc. Segundo a Joana de Ângeles, então, para ser um herói, né, não se faz necessário o reconhecimento externo, né, pois um herói se faz em decorrência da coragem, da envergadura que caracterizam os espíritos fortes, humanos e dignificadores da sociedade. Então é uma questão muito mais interna do que externa. Né? Tentar parecer, porque isso é a persona, como a gente estudou antes, né? Porque os maiores valores do herói verdadeiro, eles são o quê? A capacidade de amar, a sua abnegação real, e não pelos holofotes que eu citei antes, e a crença de que o seu crescimento moral, intelectual e espiritual andam junto com todas as demais criaturas. Não há competição na busca do céu. Há, então, fraternidade, solidariedade e cooperação aos que se dedicam a esse propósito verdadeiro. E Jesus, então, ele atualizou esse arquétipo do herói, né? Porque esse arquétipo do herói, a gente sabe dos heróis gregos, por exemplo, dos heróis romanos, né? Os heróis gregos que antecederam, os heróis, então, nórdicos, etc. E Jesus atualizou esse arquétipo porque ele é o símbolo do si mesmo, daquele, então, que percorreu essa jornada e fez a jornada simbólica na Terra para mostrar o que nós temos que traçar, né? E mostrou que a verdadeira batalha que a gente precisa tratar não é contra os inimigos externos, mas aqueles inimigos internos, para que nos aproximemos deles e a fim de que nós os possamos diluir. Então, enfrentar a sombra, que é simbolizado pelo demônio, né, e muitas pessoas não entenderam esse símbolo e acreditaram que, né, por exemplo, o Satanás era uma figura que nasceu da eternidade para ser o mal eterno, né, que é completamente incompatível com a bondade de Deus, né, e não entenderam que o símbolo disso é o vencer as nossas tentações. E para isso a gente precisa tomar conhecimento das nossas sombras e ter consciência daquilo que está escondido, então, nessas escuras cavernas do inconsciente, né? Justamente porque a gente não quer ver. E só depois da gente conseguir conhecer a nossa sombra, então esse é o trabalho da jornada que nós vamos começar aqui a estudar, é que nós vamos colocar em condições de segui-lo para o sacrifício, então, no sagrado ofício, né? Exigido daquele que busca, então, realizar essa jornada heróica. Ainda segundo o Jung, né? Qualquer que seja a carga que o herói carrega, é ele mesmo, ou mais exatamente o seu próprio eu, sua totalidade, Deus e animal num só tempo. Né? Não é por isso que assim, a gente pode ver ó, que o mal frequentemente é simbolizado pelos nossos aspectos animais, né? Por exemplo, como é que é retratado o demônio, né? Através de chifres, né? De cauda, de dentes pontiagudos, né? De patas, né? Que lembram então essa natureza animal, que é a natureza da sombra. Mas lembrem, isso tudo são símbolos, né? Então, não só o ser humano empírico, mas a plenitude do seu ser, que tem as suas raízes nessa natureza animal, mas que transcende. Por quê? Porque tem origem divina, né? Para atingir essa divindade, a que a gente é destinado, né? Porque, lembrando a etimologia da palavra humano, né? Ela vem de humus, terra, barro, né? Que nos conecta à terra. Nós viemos do barro e ao barro voltaremos, né? O pó da terra, né? Essa é a questão corpórea humana, a nossa herança animal, a nossa natureza animal. Mas também somos espírito, o sopro divino, a nossa parte divina, espiritual, que é a criada, assim, essa sim é a imagem e semelhança de Deus. E não a natureza animal, que é temporária, né? E que ela se destina, então, à experiência do espírito nesse mundo. Então, Jung diz que o herói é o ator dessa transformação de Deus dentro do homem, né? E Jesus nos diz a respeito disso o quê? Ama a Deus,
sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Ou seja, reconhece Deus em si, ao reconhecer o Deus no próximo. Né? Isso, por exemplo, isso é presente no hinduísmo, por exemplo, né, onde a palavra namastê, ela significa talvez o cumprimento mais respeitoso que a gente conheça, né, que se aproxima as mãos e se faz uma reverência com a cabeça para um irmão nosso, né, e se dizendo que o Deus que quer dizer que o Deus que habita em mim saúda o Deus que vive em você, né? A alma, então, que vive em mim saúda a alma que vive em você, ou seja, vendo além do corpo, né? Vendo além das aparências. E o Joseph Campbell, então, diz que o herói é alguém que deu a própria vida por algo maior que ele mesmo. Por isso, ainda mais, que o nosso maior exemplo é Jesus, né? Que fez isso, que deu a vida terrena dele por amor a nós, né? E para nos mostrar esse caminho. Então, por meio desses passos do Mestre Jesus, é que iremos, então, compreender o momento que somos convidados a seguir esse caminho do autoencontro. Por isso, eu convido todos vocês agora para iniciarmos a nossa jornada heróica. Então, vamos lá. Isso foi tudo um prólogo. A jornada do herói, então. Né? Então, aqui, esse é um esquema tirado da obra do Campbell, então, do Joseph Campbell, que mostra que a jornada do herói se passa em 3 atos, basicamente, né? Nós podemos resumir, né? Então, o primeiro é o chamado à aventura. A partir que a gente é chamado, né? A gente pode, no primeiro momento, recusa pelos medos internos, e uma das coisas que a gente vai ver que o medo ele não vai desaparecer, o que a gente vai é desenvolver coragem para enfrentá-lo. Então, nós vamos encontrar um mestre, né, um mentor, ou ajuda sobrenatural, para conseguir ter força espiritual para a travessia desse primeiro limiar. No momento que a gente encontra isso, a gente entra no segundo ato, né, onde a gente passa pelo ventre da baleia, né, tudo linguagem simbólica do inconsciente, né, testes, as provas são aí, né, os aliados, aqueles nem tão aliados, quando a gente se aproxima dessa caverna oculta do inconsciente, onde a gente sofre a provação suprema do encontro com a própria sombra, e se a gente consegue, então, superar isso, a gente faz o caminho de volta, simbolizado pelo renascimento, né? Que é a ressurreição, retornando, então, para o mundo comum. Através de todas as encarnações a gente faz isso. O livro do herói, o mito do herói, ele é explorado, por exemplo, pelo cinema e pela literatura. Aqui tem alguns exemplos interessantes ali, né? Que por exemplo, no Harry Potter ali, né? O Dumbledore como o mestre que aparece para ele, né? Aí tem aquele que não se pode dizer o nome, né? Que representa a sombra, assim sucessivamente, ó. No Star Wars ali, o Luke Skywalker, o Obi-Wan Kenobi como o mestre que ele encontra, e depois Darth Vader simbolizando a sombra, e assim sucessivamente, ó, na Matrix ali, né, o Morpheus como o mestre, a Matrix como o inimigo, e assim isso no cinema se repete. Olha só como a gente, porque isso é um arquétipo, pessoal. Essas cenas aqui, ó, que lembra a crucificação, vocês veem no primeiro quadro, isso aqui é do filme Batman vs Superman, Origem da Justiça. Veja que o Superman representa o arquétipo do herói, como se fosse, então, o filho do sol, né, o poder do sol, o filho dos deuses, né, que teve uma vida na Terra, numa cidade humilde, no Kansas, lá, né, Smallville, e vejam as cruzes ali, ó, a crucificação, o manto vermelho, a dor quando ele enfrentou o demônio. E ali, ó, numa história em quadrinhos que inspirou o filme, é como se estivessem descendo ele da cruz, ó, Superman, no manto vermelho, após ter enfrentado o demônio, né, a sombra, né. Então ele volta, ele sacrifica e depois ele renasce. Então, ele tem a própria ressurreição do corpo. Veja como isso está presente na mitologia, mesmo na mitologia mais atual, né? Porque está no inconsciente. Então, Jesus é esse símbolo poderoso do si mesmo, né? O exemplo dele é a realização em nós desse processo de individuação. E a vida dele mostra esse roteiro de mudanças que o ego deve realizar para encontrar, então, o self, a alma, né? Profundo da gente. O roteiro que foi legado, então, por meio de quê? Das parábolas, né? Dos símbolos, porque muitas vezes não se consegue chegar ao inconsciente através, então, da linguagem que seja mais puramente racional, né? Então, esses ensinamentos, além desses símbolos, então, ele usa, claro, também ensinamentos mais diretos, e alguns até para os círculos restritos dos apóstolos mais próximos, né? E ele deixou esse caminho, né? Deixou essa trilha de luz para que a gente pudesse encontrá-lo, né? Encontrando-nos, né? Então, por isso é que a gente estuda que ele é caminho, verdade e vida, né? E ele representa o bem supremo, né? Contrário aos poderes sombrios, nos convida ao retorno em nós mesmos,
ou seja, o templo onde Deus habita, né? Tanto que Jesus disse aqui, ó, isso tá aí, eu coloquei aí a passagem de João 2,19, mas isso se repete em Mateus também e em Marcos, né? Que Jesus disse, destrua esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Ele estava se referindo à própria morte na cruz e à ressurreição, né? Então, que o templo onde ele habita era o corpo. É o templo onde Deus habita, o Deus interior, né? E podem ver que tem outros símbolos muito importantes na vida do Cristo, começando pela manjedoura. Onde é que é a manjedoura, né? É o local onde os animais se alimentam. Porque é onde alimentamos a própria sombra, né? É lá que nasce Jesus a si mesmo. Lá. Por quê? Porque não havia nesse mundo um lugar para ele nascer. Não tinha uma estalagem em Belém. Porque meu reino não é desse mundo. Então, ele nasceu como um refugiado, né? Num lugar ermo, no meio da sombra, aonde estava a luz mais, aliás, a sombra mais escura, na noite mais terrível da Terra, onde a sombra dominava de uma maneira... A gente vê isso hoje, mas naquela época ainda mais, talvez, né? É que nasceu a luz, né? Porque a gente sabe que logo antes da alvorada, né? É o momento mais escuro da noite. Então, quando priorizamos e valorizamos a vida pelo olhar limitado do ego, a gente fortalece a persona, que não é a personalidade, mas é a máscara que usamos para aparentar o que não somos por completo, né? E somos aquilo que não conhecemos. E segundo o Jung, então, 3 qualidades são necessárias a esse autoconhecimento: a coragem, a persistência e a humildade. Por isso que Jesus afirma que quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Nesse sentido. Aqui, ó, não tô maluco, eu tô colocando símbolos esses do herói, né? Para a gente poder, como essa história ela tá presente mesmo na nossa cultura pop moderna. Ali vocês estão vendo, né, no primeiro, até tem a musiquinha aqui, ó, vocês botei. Então vocês podem ver ali, ó, que tá a espada, né, a luta, o mal ali atrás e a luz lá no fundo, né? Porque a nossa história, ela começa aqui, eu estou colocando o exemplo da Rey aqui, né, na Ascensão Skywalker, ela está, ó, no mundo comum, é uma catadora, veja como esse símbolo se repete, né, que nasceu num lugar desértico, que é, né, o Tatooine, né, onde ela não é órfã, ela não conhece o pai e a mãe, né, e ela vive catando lixo, até que ela é chamada à aventura, né, por quê? Porque o self nos chama a essa jornada heróica, né. Então, essa é a primeira parte da jornada, conforme eu falei, que é ouvindo a voz interior, seguindo aquele roteiro que eu coloquei antes ali da jornada do herói. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, quem achar que a sua vida, perdeu-a. Quem quiser achar a sua vida. E quem é perder a sua vida por amor a mim, achar lá. O que é esse a mim, pessoal? Jesus era egoísta aí, falando isso? Claro que não. O mim que ele fala é o si mesmo. É o eu profundo, a alma que está lá dentro, o Deus em nós, né? Então, assim, ó, quem não toma a sua cruz, não enfrenta a sua dor e não me segue, não é digno. Aquele que não é capaz de enfrentar os seus medos e as suas sombras ainda não está pronto. Né? E quem achar a vida, ou seja, a vida no mundo, a vida no ego, vai me perder, vai perder essa vida. Mas agora, quem deixar as coisas ligadas à transitoriedade do mundo, né? Que tudo é impermanente nesse mundo, e seguir por amor a mim, ou seja, o Jesus como si mesmo, representando então o Deus interior, né? Então, acha lá, tá? Por isso que o Jung nos diz que para ser curado, o conflito projetado ele deve voltar lá à psique no indivíduo, onde teve seu princípio inconsciente. Ele deve celebrar a última ceia consigo mesmo, comer da sua própria carne e beber seu próprio sangue. Isso, simbolicamente, significa que ele deve reconhecer e aceitar o outro que há em si mesmo. Será esse, talvez, o sentido do ensinamento do Cristo, de que cada um deve carregar sua própria cruz? Pois, se tivermos de suportar a nós mesmos, né, como seremos capazes de lacerar os outros? Né? Então, a luta do herói contra o dragão, que é outro símbolo recorrente, né, São Jorge, por exemplo, ele significa dominar o medo, mas não significa deixar de ter medo, isso para vencer aquela fase do chamado. Né? O medo é um mecanismo importante que defende a gente. A gente tem que ter a coragem de enfrentá-lo e dominá-lo, e não estar mais à mercê dele. Por isso que Jesus disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, e não a minha.
Olha essa lição. Então ele está dizendo, o cálice era amargo mesmo da crucificação. Era doloroso aquilo que ele iria sofrer. Né? Então, ele manifestou isso, mostrando, então, que ele estava plenamente submetido à vontade, então, da alma interna, né? Do Deus interior. Né? Então, o medo era uma emoção necessária, né? Para que nos mantenhamos vivos. E ele é necessário admitir que a gente tem esse medo, porque se a gente não admite, ele fica oculto, tá? E se manifesta de maneiras inconscientes. A gente tem que tomar consciência para poder enfrentá-lo. Esse é o processo de tomada de consciência. Porque coragem não é ignorar o medo, mas ter consciência dele e superá-lo. E é preciso, então, aceitar a morte do nosso desejo egocêntrico, né? Pois aquele que seguir exclusivamente o medo, como Jesus nos disse ali, perderá a alma, né? E Jesus mostrou o caminho. E essa superação do desejo é uma contribuição também do Buda, né? Que esteve aqui conosco 500 anos antes de Cristo, falando então dessa superação do desejo que Jesus também ensinou também. Né? Então, conforme Jung, nós devemos entender que a imitação do Cristo no sentido de copiar a sua vida. E se for possível usar a expressão de macacar suas particularidades? Não, né? Essa pergunta, né? Ou será que nós não devemos entendê-la no sentido mais profundo de viver a nossa própria vida da maneira tão verdadeira como ele viveu a sua originalidade individual? Entendeu? Não é imitar o Cristo nesse sentido de copiar, de macaquices, né? Mas de ter a coragem de viver como ele viveu. Né? Não é fácil viver uma vida que se tenha para o modelo do Cristo, mas incomparavelmente mais difícil viver a própria vida tão verdadeiramente quanto Cristo viveu a nele. Profundo isso. Então, a outra fase, a Ray recusa o chamado, né? Por quê? Por causa que o medo nos domina, o medo de ver a si mesmo, né? Ver a sombra, os demônios interiores, né? Mas o mestre nos mostra, esse encontro com o mestre mostra o evangelho como uma bússola para a gente não se perder nessa jornada, né? Segundo Jung, então, o Cristo é o homem interior a que se chega pelo caminho do autoconhecimento. Por isso que ele diz que está em nós, né? E quando estamos reunidos em nome dele, ele está em nós. Por isso que Paulo disse, já não sou eu que vive em mim, mas o Cristo. Conforme Joana de Ângeles, então, sobre qualquer aspecto considerado no seu testamento, que é o Evangelho, né? Que é o mais belo poema de esperança e consolações que se tem notícia, concomitantemente é preciso tratar, é um precioso tratado de psicoterapia contemporânea, né? Porque ele é atual, sempre atual, para os incontáveis males que afligem, então, nós, criaturas, né? A humanidade como um todo. Isso é muito interessante. Esses dias eu sonhei com passagem, foi tão bonito, que é aquela que diz que Jesus diz assim, vós que viveis cheios de angústia e de aflição, vem até mim, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Então, muito interessante, né? Mostrando que ele está lá dentro nos esperando, né? No interior de nós. Não no exterior, nas aparências, mas no interior, na verdade, né? E ele viveu numa época, então, desse predomínio da sombra, conforme eu falei antes, né? E ele deixou, então, ele veio como luz brilhante e deixou esse legado através do Evangelho, e que o entendimento ele foi resgatado porque ele estava ficando viciado, esse entendimento do Evangelho, por formalismos exteriores, incompreensíveis, né? Com interpretações que atendiam ao poder político temporal, né? Enquanto que a terceira revelação do Espiritismo veio torná-lo, então, novamente claro para os homens da nossa época, homens e mulheres da nossa época. A bússola, então, é o Evangelho que nos leva ao encontro do maior tesouro, que é esse Cristo em nós. Então, a gente viu ali na jornada do herói, então, primeiro é o chamado, aí a gente sente, então, uma resistência pelo medo, aí a gente encontra o mestre. No caso da Rey ali, ó, encontra o Luke Skywalker. Veja como isso está bem presente nos filmes, né? Até o Jedi lembra judeu, né? E olha as roupas dele lá, né? Então, o mestre, com a barba, os cabelos longos. Tudo porque está no nosso inconsciente coletivo lá, né? E aí tem que fazer a travessia do primeiro limiar. Aí é quando ela encontra o sabre de luz, né? Que pertenceu aos antepassados. Né? Então, o apoio espiritual é quando ela olha para esse sabre de luz, essa espada que ela vai ter que usar, né? Então, primeira coisa é esse desconhecimento de si, né? Nisso tudo. Por que a gente recusa esse chamado e então a gente encontra o mestre e tem esse intuito, então, de seguir adiante nessa jornada, né? Que é então, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é o papel do outro na vida, né? Por quê? Olha só, Jesus nos diz em Mateus 7, 3,
5, né? Por que vês tu, argueiro, no olho do teu irmão o cisco, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então vejam só, né? Jesus é enfático, né? Ele é duro quando precisa ser, né? Como tem que ser o mestre mesmo, né? Nosso mestre. Então, ele fácil é enxergar o erro alheio, né? Mas temos que lembrar que o outro é um espelho que reflete a minha face, a minha projeção. E por mais incômodo que isso possa ser, né? É isso que acontece. Então, pretender saber quem é o inimigo e colocá-lo fora de mim, né, sem precisar olhar para dentro, é uma espécie de fuga, um mecanismo de defesa. Então, o primeiro passo da jornada é sair dessa condição de vítima do outro. E também sair da condição de juiz da vida alheia, né? Porque a vitimização e o julgamento e a falta de comprometimento, a falta de vontade, né, com a jornada pessoal. Isso diz Jesus, hipócrita, disse Jesus. Tira a trave do teu olho, toma coragem, olha para dentro de ti, não coloca a culpa no outro ou nas circunstâncias. Tu não és vítima. Tu é filho do Pai Altíssimo, é cheio de luz aí dentro. E a tua jornada, ela é difícil, claro que é. Mas o meu jugo é leve, né? E o meu fardo é suave. Eu vou estar lá contigo o tempo inteiro. Então, para o ego, que representa essa parte mínima da psique, né, e que está fora do alcance, ou não existe, ou não é importante, mas a questão é que negar algo não faz desaparecer. Né? Pelo contrário, o inconsciente, então, é composto por vários conteúdos dotados de energia, né? Essa chamada energia psíquica. Né? E esses conteúdos são dinâmicos e ativos. E eles podem e vão invadir a consciência, a gente queira ou não. Por quê? Porque não é o ego acha que está no comando, mas quem está no comando é a alma imortal, o self, não o ego, que programou essa encarnação. Nós, no mundo espiritual, programamos essa encarnação com o auxílio da espiritualidade que nos auxilia, que são os instrumentos do mestre, então, para a jornada do autoconhecimento, essa jornada do herói. Então, a partir disso, então, é que a gente vai ver. E a Joana, onde nos diz o que? O julgamento, porém, que é insensato, arbitrário e contumaz, decorre da inferioridade do opositor, que apenas vê a própria imagem projetada e odeia, sedento de destruição para libertar-se do pesado fardo, ferindo ao outro, isso é covarde e cruel. Então, olha só, a Rey encontrou, né, no outro, projetou no outro, né, no personagem, aí, no Kylo Ren, essa sombra toda, né? E a gente vê, quem assistiu o filme, vê que não era... Tinha a parte da sombra que era projetada nele. Então, estava ali, né, naquele embate, né, simbolizando. Mas, para isso, a gente tem que abandonar o paraíso da infância. Que infância que eu digo aqui? Essa infância no ego, essa infância das nossas infantilidades enquanto espíritos. Porque, enquanto espíritos imaturos ainda, nós vivemos na infância espiritual. E é muito cômodo, né? Então, aqui simbolizado nesse símbolo arquetípico aqui, ó, ele teve que abandonar, se tornou órfão, né? Porque a única maneira, então, é a gente abandonar esses vícios, tá? O que significa isso? A infância espiritual e a maturidade do ser. Fundamentalmente é essa necessidade de ser amado, como se a gente já não fosse amado. Imensamente amado, nós somos feitos por amor e para amar, né? Nós temos é que amar, aprender a amar. E segundo Joana de Ângeles, o amar é necessário aprendizado. Né? Por quê? Porque a gente esquece, justamente porque está vivendo nessa vida centrada naquele que se acha o centro da consciência, que é a parte egóica de nós. Porque quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, ou seja, mais do que o que há dentro de mim, o Deus interior, que é o mesmo Deus interior que habita, lembra do namastê que eu botei? O Deus dentro de mim, ou a alma dentro de mim, né, reverencia o Deus que vive em você, que é a mesma, o pai, a mãe, ou eu, né, imagem e semelhança, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Essas palavras de Jesus, a gente encontra, então, no estudo da codificação espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, como estranha moral, né? Porque não foi entendida quando tirada desse contexto
que ele fala, então, é dessa infância espiritual. Eu tenho que deixar isso, né, para conseguir progredir. Nesse sentido, então, eu tenho que me desvincular, então, dessas questões imaturas para poder progredir, né, dessas questões egóicas, infantilizadas. E sair do paraíso da infância, então, significa entrar em contato com a realidade da vida. E não é uma tarefa fácil, pessoal. Pois muitas vezes manter-se inconsciente é mais confortável. Né? É a chamada zona de conforto que se fala tanto hoje. Né? É a melhor opção para muitos. Mas só que a dor vai chamar, porque quem programou isso no caleidoscópio da vida em transição, porque o espírito é um ser eterno, que ele fica, né? As coisas é que vão passando por nós, de acordo com aquela jornada que a gente tem que efetuar e aprendizado que a gente tem que ter. Né? Mas a gente é permanente, nós somos o observador. Né? Mas o preço, então, que pagamos por essa consciência de quem nós somos mesmo, né, é não alcançarmos o autoconhecimento. Então, essa busca da identidade, olha só a nossa heroína ali, ó, encontrando a sombra lá, né? Quem eu sou, afinal? Né? Isso um pouco de espanto, né? Será que eu que sou a heroína, a menina catadora, né, que nasceu numa região remota daquela galáxia lá, né, da pluralidade dos mundos habitados, mais uma sintonia com a doutrina espírita aí, né? Será que eu, nessa ficção, será que eu sou quem eu sou? Então, essa busca da identidade, né, no processo de individuação, conforme Jesus nos diz, é o seguinte, ó, não penseis que vim, também é estranha moral, que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É estranho ouvir isso, né, de Jesus, mas vamos entender por que ele disse isso. O que está escrito por trás disso? Porque tornar-se consciente é também adquirir a libertação das amarras da ignorância, certo? É o despertamento desse sono inconsciente dentro do ego. Desse acorda, levanta, trabalha, dorme, sempre cansado, exausto. Essa pandemia está nos levando a ter a reflexão. Voltou a olhar para o céu, comecei a olhar pôr do sol, ver o nascimento, a dedicar o filho que está estudando em casa, etc. Né? E a gente não vive nessa inconsciência. É só esse trabalho pela... Né? Ganha dinheiro, vai, dorme, no outro dia acorda, trabalha e tal, e não tem tempo. O tempo tem, né? Mas não prioriza essa reflexão, que é dolorosa, para poder fazer esse processo. A pandemia veio para nos ajudar nesse sentido, né? Terrível, né? Porque não é fácil a sombra que vem junto, a dor, a morte, o sofrimento, mas tem propósito nisso. Né? Então nós precisamos identificar, né, relativamente bem com a pessoa que somos e principalmente forjarmos a nossa espada. Olha ali, ó, o símbolo do sabre de luz, a espada de luz. É essa espada, por isso eu trouxe esses elementos daquele filme, por isso. É a espada de luz que ela vai carregar, né? Mas essa espada não é para ferir o outro. Para que é essa espada? Né? Olha só, para segurarmos a nossa identidade e assim compreendermos que não trazer a paz e sim a espada representa profundamente o nosso trabalho de separação e luta pelo autoencontro. Ou seja, é para o autocombate. E é nesse sentido a espada figurativa, nessa busca dessa identidade, afinal, quem eu sou? Né? Existem dois elementos dentro da nossa personalidade, e não só o que a gente quer aparentar, que é a persona. Existe o oposto da persona lá, que é a sombra. E ela está lá, esperando esse encontro, senão ela vai se manifestar de alguma maneira. Porque nós carregamos dentro de nós um mendigo interno. E olha o que Jesus diz a respeito disso em Lucas 14. Disse também ao que havia convidado, né, no restinho. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidam e seja recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Quem é o mendigo? Somos nós mesmos. A vítima. Né? Então, para sermos bem-aventurados, ou seja, favorecidos pelo renascimento dos nossos aspectos adormecidos, nós temos que refletir isso. Né? E o Jung, o que nos diz? Né? Que eu faça o mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar.
inclusive o meu inimigo, amar o meu inimigo em nome do Cristo. Tudo isso, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. O que faço ao menor dos meus irmãos é o próprio Cristo que faço. Mas o que acontecerá se eu descubro, porventura, que o menor e mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus inimigos, caluniadores, meu inimigo reside dentro de mim? Sou eu mesmo, e precisa da esmola da minha bondade. E que eu mesmo sou inimigo de quem é necessário amar. Eu não tenho que começar a convidar essa pessoa interna para minha mesa e ter uma conversa, tomar consciência dela e ter uma conversa com ela. Seguindo a jornada, então, testes, aliados e amigos, traidor ou traído? E nos diz Jesus aí, ó, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, né? Dois senhores, né? Porque ou há de aborrecer-se, ou seja, servir ao ego e ao self, né? E amar um ou o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Né? Então, o que a gente vê aqui no mundo do ego, esse nosso mundo temporário, né? Então, material, que espaço-temporal, que tem o início e término, né? Não a vida espiritual, obviamente, que vai, então, continuar. Existe o determinismo genético-ambiental e a negação do livre-arbítrio e da vontade. Com isso, se nega a responsabilidade. Isso estimula a vitimização do ser, né? Que se sente só com direitos e dever algum, porque ele é o coitadinho, determinado pelo acaso material de uma combinação fortuita dos genes com um ambiente nocivo. Ou seja, esse é o império do acaso, do caos da matéria, onde está justificado todo e qualquer prazer, no hedonismo. E só o que é útil e positivo, no utilitarismo e positivismo, tem valor. Segundo Jung, então, quando o ego é idêntico à persona, ou seja, quando se identifica com essa figura externa, né, a individualidade é totalmente reprimida. E toda a psique consciente torna-se coletiva, representando o máximo de adaptação à sociedade, vivendo, então, de acordo com apenas as normas, né, mas o mínimo de adaptação à própria individualidade. Ou seja, traindo-se. Quem é o traidor? Quem é o mendigo? Quem é que se trai seus princípios para viver de acordo, então, com o que esperam que a gente viva? Para manter as aparências, para manter a persona sem que ela rua, né? Sem que ela rompa. E para Joana, então, conscientizar a sombra, diluindo-a, mediante a sua assimilação, em vez de ignorá-la, constitui esse passo avançado para a perfeita identificação entre o ego e o self. Mas esse não é fácil, né, pessoal? Nós vamos nos aproximar, segundo, então, continuando aquela nossa jornada, nós vamos ter que aproximar, então, dessa caverna oculta. Nós vamos ver isso melhor na próxima aula ainda, né? Que é a chamada sombra do poder. Ó, então tá lá no Vale da Morte, né? Por isso tem uma passagem muito bonita, Salmo 23, quando diz, né? Então, né? Deitar-me-á em verdes pastos, conduzir-me-á por águas tranquilas. E ainda que eu atravesse o vale escuro da sombra e da morte, eu nada temerei, porque estás comigo, e teu cajado e tua vara me protegem. Eu falei assim de cor, eu não li nada, não, talvez não seja exatamente isso, mas o que significa isso? É essa jornada que a gente primeiro tem que passar, antes de se deitar no... A gente partiu lá de Deus, mas antes de se deitar no campo verdinho do paraíso, a gente tem que enfrentar isso aqui. E Jesus diz, então, que o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhes disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, né, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Né? Qual é o reino dele? O reino interior, o reino do verdadeiro Senhor, né? O espírito imortal, né? Na alma. Então, de qual reino ele falava, então? Qual mundo ele se referia? Ao analisar psicologicamente isso, o que ele quer dizer, então? Do reino do self. O seu reino não pertence ao mundo do ego, como afirmava Jung. Seu reino é a pérola preciosa, o tesouro escondido no campo, o pequeno grão de mostarda, como ele mesmo disse, né? Que se transforma na grande árvore, né? Então, da mesma forma que o Cristo, né? A gente também tem que pensar nesse ser imortal dentro de nós, né? Mas aí vem a aprovação suprema, olha só o mal simbolizado ali, ó, entregando a sombra profunda,
entregando para ela, ó, a tentação do deserto, vários símbolos que a gente vê disso aí, entregando o sabre com as duas pontas do mal, ó, ao invés da espada de luz dela, branca dela, aquilo lá. Venha, eu posso te dar o mundo, né? Jesus no deserto, você lembra dessa passagem, né? Eu posso te dar as coisas. Buda, momentos antes da iluminação, né? Quando Mara, né, o tentou, representando a sombra, né? Eu posso te dar tudo. É o ego esperneando, né? Posso te dar tudo neste mundo, né? Aí a aprovação suprema. E aí a superação, é tomar consciência dessa sombra, né, para vencê-la. Como? Não a negando, a integrando-a, a diluindo-a, a iluminando-a, iluminando-a. Então, enquanto com a sombra, entra em acordo sem demora, como disse Jesus, com o teu adversário. Enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhidos à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. E isso em todas as encarnações. Enquanto eu não entrar em acordo com a minha sombra, eu reencarnarei tantas vezes quanto seja necessário e passarei por provas que me exponha o meu ser por completo. Eu tenho que fazer as pazes com ela. Eu tenho que buscar o auto-perdão para ter capacidade de perdoar externamente. Eu tenho que descobrir o auto-amor para ter capaz de amar internamente. Aquele que não se ama e não se perdoa é incapaz de amar e perdoar. Por isso, começa tudo com a autotransformação. Então, a Joana nos diz que, sendo o móvel da doutrina a instalação revolucionária de uma nova ordem de ideias que deveria alterar o comportamento do indivíduo e da sociedade como um todo, a partir do indivíduo, criando novas perspectivas para a existência física como um preâmbulo daquela da natureza espiritual, os convites pronunciados pelo mestre são diretos, insofismáveis e decisivos. E não seria diferente, pois para diluir a sombra, teremos que treinar o perdão e o auto-amor, para que possamos criar um elo profundo com a vida. E aí, então, quando nós fizermos isso, nós poderemos traçar um caminho de volta, né? Para a luz, né? Olha ali a simbologia ali, né? Quando ora. Então, o perdão e o caminho de volta, o que significa? Amar o inimigo significa, então, aprender a perdoar. A palavra perdão vem do latim perdonare. Per mais donare, significa dar por completo. É um ato de doação, um ato da vontade, ou seja, está diretamente ligado ao self. E a resistência em perdoar ou perdoar-se é do ego, que, ofendido e magoado, prende-se à dor, fica enclausurado na dor, fica enclausurado à própria sombra. Que bonito, né? Jung nos escreve, então, se imaginarmos uma pessoa bastante corajosa para se desvencilhar de todas as suas ilusões projetadas, né, no outro, devemos, em primeiro lugar, pensar no indivíduo capaz de conscientizar de uma sombra considerável. Alguém assim se sobrecarregará de novos problemas e conflitos, tornar-se-á uma séria tarefa para si mesmo, já que agora não poderá mais dizer que os outros fizeram isso ou aquilo, vai tomar consciência que cometeram erros e que é preciso combatê-los. Tal pessoa sabe que tudo que está errado no mundo também ocorre dentro dela, e que se aprender a lidar com a sua própria sombra, terá feito algo real para melhorar o mundo. Terá conseguido, então, responder ao menos a uma ínfima parte das enormes questões insolúveis dos nossos dias. Então, vejam, como é que a gente muda o mundo? Internamente. Então, a primeira coisa é essa. É aí que nós vamos revolucionar, né? Como é que nós vamos construir o reino de Deus na Terra, todos os soldados do reino de Deus, construindo o reino de Deus em nós. Então, amar-se e vincular-se com a vida. Olha o que nos diz Jesus em Mateus 22. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? O que disse Jesus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este. Amarás ao próximo a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem todas as leis e profetas. Então, semelhante a esse, porque o Deus nada mais é do que Deus interior também. Filhos do Altíssimo, centelha do Uno, ou seja, não tem um pai e a mãe, né? Nós somos, então, como espíritos, né? Herança direta do nosso Criador.
Não na nossa parte corporal, né? Mas na nossa parte espiritual. Por isso que Joana nos diz, variando de expressão e de dimensão em todos os seres, é sempre o mesmo impulso divino que brota e que se agiganta, necessitando do direcionamento que a razão oferece, a fim de superar as barreiras do ego e tornar-se humanista, planificador, sem particularismo, sem paixão, livre como o seu pensamento e poderoso contra a força da própria vida. Nós precisamos ter esse real poder, né, para influenciar, então, positivamente tudo que está à nossa volta, criando flores, como Jesus criava por onde andava, né? Conforme Joana disse, então, é necessário aprender-se a amar, sabe? Reaprender-se, poderia-se dizer, né? Porquanto o amor também se aprende e se aprimora incessantemente. A Madre Teresa de Calcutá é que dizia que o aprofundamento da prece, né, da meditação, leva ao aprofundamento da fé. E o aprofundamento da fé leva ao aprofundamento do amor. E o aprofundamento do amor leva ao aprofundamento do serviço. E o aprofundamento do servir leva ao aprofundamento da paz. Tá? Então, segundo Joana, ainda o amor que se deve oferecer ao próximo é consequência natural do amor que se reserva a si mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo, sem cuja presença é muito difícil a realização do pleno objetivo dessa atividade. E ela nos diz também que o amor a si mesmo dá a dimensão emocional sobre a responsabilidade que se deve manter pela existência e sobre o esforço, né, para dignificá-la a cada instante, aprofundando então os conhecimentos, sublimando emoções, direcionando sempre para as mais elevadas da espiritualidade. Então, temos que temperar a vida, porque Jesus disse que somos o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens, né? Então, isso, exatamente isso. Não temos que contar com o externo para ser o sal da terra. Temos que viver essa possibilidade de ser instrumentos nesse sentido. Todos nós ligados, tanto aqueles encarnados quanto desencarnados, que estamos todos ligados, né? E essa nossa ligação, ela jamais se romperá. Conforme João, por quê? Por causa da imortalidade, da pluralidade das experiências. E Joana adiante nos diz, o que se possui de mais precioso é essa oportunidade existencial, pois que ela, então, enseja todas as outras ocorrências e conquistas, permanecendo como patrimônio inalienável do ser o seu percurso evolutivo, né? É muito interessante, sabe, que o Leonardo Boff, eu coloquei aqui, ele conta uma história para a gente tentar entender essa questão do amor, né? Do boneco de sal, né? Que depois de peregrinar assim por terras áridas, por desertos, né? Ele viu o mar, descobriu o mar ali, e ele não entendeu o que queria dizer o que era o mar. Então ele perguntou: "Quem és tu?" E o mar respondeu: "Sou o mar", né? Então o boneco de sal disse: "Tá, mas o que é o mar?" E não compreendeu, né? E o mar então ele respondeu, né? E ele pediu para ele se aproximar, né? Então ele gostaria muito de conhecer como é que eu faço. Então o mar disse assim para ele: "Vai, coloca a ponta dos teus dedos do pé em mim aqui para ver." E aí ele percebeu que começou a compreender o que era aquilo. Mas logo ele se deu conta, né, que as pontas dos pés tinham desaparecido ali. E aí então o mar disse, e ele perguntou para o mar, né, inicialmente, né: "Pô, o que tu fez comigo, mar, né?" O boneco de sal. E o mar respondeu: "Tu deste alguma coisa de ti e eu te dei compreensão. Tem que me dar tudo para compreender tudo." Então o boneco ele começou a entrar, ele tomou coragem e começou a entrar lá dentro, né? Mesmo com aquele medo, né, de encarar a sombra dele, né? Devagar e solene, assim como quem vai fazer uma coisa mais importante da vida, né? O boneco de sal ali. E à medida que ele ia entrando também, ele ia se diluindo e compreendendo cada vez mais o mar. E ele continuou perguntando o que é o mar, até que uma onda o cobriu totalmente. Então daí ele pôde dizer, no último momento, antes de diluir no mar: "Sou eu sou o mar." Então ele conquistou a consciência de si. Ele não perdeu a individualidade, mas ele se deu conta que o Deus interior e que todos somos isso, né? Todos somos isso. Nós somos o mar, o oceano inteiro, sem perdermos a nossa individualidade. Então nos preparamos para essa iluminação depois dessa trajetória de enfrentamento da sombra e do medo, né? E para conquistar a liberdade, a consciência do eu, né? Então, por isso que Jesus disse aquilo que eu falei do meu sonho ali, ó: "Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. O jugo é aquilo que os bois carregam, né, para puxar os carros de boi, né? Então a tarefa do homem, né, segundo, é tornar-se consciente desses conteúdos que sobem do inconsciente. E ele não deve persistir em sua inconsciência, nem permanecer identificado com esses elementos inconscientes do seu ser, né, fugindo do seu destino, que é criar uma consciência cada vez maior, né? Até onde podemos perceber, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. O ser humano, segundo Joana de Ângeles, então, é o somatório dessas aspirações e necessidades, mas também o resultado de como as aplica esses recursos que o podem escravizar ou libertar. Sem esse trabalho de diluição da sombra, né, pessoal, a nossa existência ela torna-se difícil e pesado o fardo a ser carregado. Mas é através da conquista do amor que podemos fazer a nossa luz brilhar, iluminando a nossa vida e daqueles ao nosso redor. Para que, então, sejamos completistas lá no mundo espiritual, lá o Luke e a Leia, já desencarnados, né, com um sorriso, felizes por reencontrar, então, né, no mundo, vendo, né, que a Rei completou a jornada do herói, né, encontrou consigo mesmo, encontrou com a própria sombra, conseguiu, então, descobrir, então, o poder que existia dentro dela, né, o amor, a coragem, e tudo o que nos faz, então, legítimos filhos do Deus, né, de Deus. Então a gente vai conquistar essa sabedoria, né? E quando a gente conquistar essa sabedoria, a gente não pode colocar escondido sob o armário, né? Mas bem alto, no velador, né? Para que ilumine a todos, né? Que se encontram na casa. Por isso é que Jesus diz que não se coloca, então, né? Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, né? Mas em cima de tudo. Então a Joana nos diz que semelhante a uma semente que é invisível, né? O seu farol, o farol da semente é invisível, fanal, né? O tempo desvela e permite agigantar-se, alcançando a sua finalidade essencial. A Joana nos diz, então, que o entendimento da vida gira em torno desse tornar-se, permitindo que o Deus interno domine as paisagens do ser externo. E Jesus ainda afirma, em João 8,32, que conheceis a verdade e ela só vos libertará. Só a consciência total é que é capaz de nos libertar das amarras da própria sombra interior. Então, nós poderemos encontrar a criança interior traumatizada, que foi abandonada pelos pais lá, ó, Ray, encontrar aquela criança chorosa para fazer as pazes com ela, né? E esse encontro, então, é o que Jesus nos diz. Não aquela criança imatura daí, ó, o encontro dela já adulto, né? Adulto poder olhar com a criança com maturidade. Por isso Jesus disse assim, ó, naquela hora aproximaram-se de Jesus, os discípulos perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, então, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis nos reinos dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior nos reinos dos céus. Então, essa criança interior que encontra o seu maduro, que compreende, então, os valores presentes na curiosidade, na franqueza, na força de vontade, na alegria de viver, na pureza e na humildade, na energia, que vão se perdendo pelas densas camadas de sombra que nós vamos adquirindo e que vão ofuscando a nossa própria luz, então servindo como um obstáculo ao brilho a que fomos destinados a fazer, né? Através, então, da nossa doação incessante, sem medo, né? Com medo, aliás, tendo medo, mas tendo coragem para enfrentá-lo. Veja que a típica jornada do herói a gente vê na história de Paulo Estevão, né? Então, o encontro com o primeiro, né? A ilusão do ego, né? O doutor da lei, que se achava dono da verdade. Até aquele encontro com o mestre, né? A luz do mestre, ele é obrigado a ver a própria sombra, quando ele volta a enxergar, porque ele adquire consciência de si próprio. E aí, então, a partir dessa consciência que ele tem da sombra, ele não pode mais negá-la, esconder aquela sombra. Ele tem, então, que trilhar o caminho, essa jornada do herói, né? Não ignorando a sombra, que era o espinho que ele dizia que sempre tinha acompanhando ele, né? O espinho ia acompanhá-lo até lá. Mas, então, ele foi condenado pelo mundo, né? Porque ele já não era mais desse mundo, né? Para cumprir aquele que ele foi instrumento, né? Para ser instrumento da alma profunda. Enfim, então, conseguia dizer que já não era ele que vivia nele, mas o ego que vivia nele, mas o self, né? O próprio Cristo, a luz dentro dele. Porque nesse esquema que eu fiz aqui para ilustrar isso. Isso aí, Deus, obviamente, é imaterial. É uma representação grosseira essa, que seria, então, como se fosse uma fonte de luz, como essa chama, esse fogo, né?
e de calor, né? Que nos abraça, que nos acolhe. E essa fonte de calor está em toda parte, porque ela emite ondas que se espalham por todo o universo, né? Não só o universo imanente, como o transcendente, que é não local, que não é espaço-temporal, que é, e é sempre, né? E esse ser, então, dele é que se criaram dessa expansão outras que são, pai, eu só diminuir aquele, é o mesmo, que são as almas, mas que estão nos seus templos, que são os corpos para as experiências, porque elas são crianças espirituais que têm que aprender a brilhar para ser como o Pai. E à medida que nós vamos, então, desenvolvendo essa consciência interior e conhecendo essa sombra, e somos o templo em que ele habita, nós começamos também a emitir as ondas que ele emite, e nos integramos a ele e somos um com ele, porque tudo que sentimos ele sente também, porque ele está em nós, e nós estamos nele. Por isso, né, como encerramento, para ligar, porque estamos bem nas 21 horas, eu trouxe isso, essa passagem aqui, ó. Certa vez, uma alma que se deliciava com as vivências da Terra se deu conta de que era feliz ao decorrer os caminhos da vida, ao percorrer os caminhos da vida. Então, seu coração disse que gostaria de dar um presente a Deus. Tamanha era sua alegria. Sua consciência, no entanto, raciocinava: que posso eu oferecer a Deus se Ele é tudo e tem tudo? Depois de muito meditar sobre o dilema ao qual se encontrava, ele ouviu o murmúrio do vento soprando aos ouvidos da sua alma. Deus falando com ele internamente: queres mesmo me dar um presente? Eu aceito. Então, oferece-me teu olhar para que eu possa viver a beleza da natureza. Ver o sol dourar todas as manhãs, sentir a chuva brincar com as flores, deliciar-se com a dança das estrelas e ver a noite fazer o dia descansar. Dá-me tuas mãos para que eu possa abraçar as crianças, acariciar os animais e apertar cada ser humano contra o meu peito. Abre teu coração para que eu possa sentir tantas dores do mundo quanto o encanto de cada emoção, o mistério de cada descoberta e a alegria de cada obra realizada. Empresta-me teus ouvidos para que eu possa ouvir a magia da música dos deuses que coloquei na terra. Oferece-me tuas pernas para que eu possa andar sobre as águas macias dos grandes oceanos, correr durante o dia por colinas verdejantes e à noite dançar a dança da vida que pulsa sem nunca cessar. Dá-me as asas da tua imaginação para que eu possa continuar sonhando com as mais belas obras jamais imaginadas por mente humana. Empresta-me a tua voz para que eu possa dizer doces palavras e cantar belas canções. Dá-me a nobreza da tua alma para que eu possa conhecer as maravilhas do ser humano. Quero amar o tempo e o espaço, sorver cada gota da essência da vida, maravilhar-me a cada lágrima derramada e surpreender-me a cada sorriso inocente. Quero, também, agradecer aos deuses mortais e aos homens imortais por eu estar na mente e no coração de cada minuto. Por fim, eu te peço, deixa-me esquecer que sou Deus e permite-me ser apenas tu, pois em ti quero fazer meu lar. Então é isso, nós somos o templo onde ele habita. Segundo Paulo, nele nos movemos, vivemos e existimos. E Deus experimenta o tempo e o espaço através de nós. Nós somos a manifestação espaço-temporal da divindade que vive em nós. Nós temos que ter noção, então, dessa grandeza espiritual, conhecendo primeiro o que nos perturba, para que possamos nos reconciliar, nos perdoar, e estarmos aptos, então, ao perdão e a servirmos de instrumento para a manifestação plena dele no mundo. Para que façamos daqui o reino dele, o reino dos céus, o reino de Deus prometido pelo Cristo. No próximo encontro, então, nós detalharemos esse tão importante encontro com a sombra nessa jornada que teremos que fazer. Era isso, pessoal. Passamos um pouquinho, mas é uma jornada interessante. Obrigado. Então, queridos irmãos, eu vou fazer a nossa prece de encerramento, então. Semana que vem, nós vamos estar aqui para ouvir o Alexandre, então, né? Certo?
Então, que possamos elevar o nosso pensamento ao Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus, a todas as almas, encarnadas e desencarnadas, que são filhos do Altíssimo, e que guardam as mesmas características divinas dele, e que estamos todos entrelaçados. Que possamos aproveitar a oportunidade que o grande caleidoscópio gerado pelo Self nos dá, mesmo em momentos de dificuldade como essa pandemia, para podermos traçar esse caminho, essa jornada pela autodescoberta. Mesmo que isso possa ser doloroso, sabemos que Jesus estará sempre conosco, através dos seus instrumentos, que somos nós mesmos, encarnados e os desencarnados, os verdadeiros soldados do bom combate, alistados sob o comando de Jesus, para que possamos, enfim, chegarmos ao encontro com o próprio sol interior. Que esteja conosco sempre e que assim seja. Sigamos em paz, então.